não pare de acreditar que as palavras e a poesia possam mudar o mundo, né? Então, na verdade, não é que a poesia mude o mundo, é não pare de acreditar nisso, né? Muito bem-vindo ao Conversas com quem escreve, Alberto Pucheu. Pucheu, você acha que a poesia pode mudar o mundo, conforme preconizado pelo poeta americano Walt Whitman em seu poema Carpe Diem? Na primeira posse do Obama, né, eu estava assistindo pela televisão a posse, né, eu e uma infinidade de pessoas, bilhões de pessoas pelo mundo afora, todos interessados, né, naquele presidente norte-americano, negro, né, com nome árabe, tomando posse. Então tinha uma expectativa muito grande ali naquele momento, e eu fui muito surpreendido quando a Elizabeth Alexander leu um poema dela feito para a ocasião, né, a convite do Obama, porque me surpreendeu muito essa possibilidade de um poema ser falado para o mundo inteiro, né? É possível um poema hoje ser falado para o mundo inteiro? Essa é certamente uma dúvida, né, que nos atravessa. E naquele momento eu pensei imediatamente no Whitman. É possível um poeta hoje, como Whitman, que tem a penetração do Whitman, que tem essa voz, né, essa voz que se confunde com todas as pessoas, que pode ser dito para as multidões, digamos assim. Isso foi uma dúvida muito grande para mim, uma questão muito grande para mim, e foi ali que para mim também surgiu um poema importante na minha trajetória, que é o Poema para Ser Lido na Posse do Presidente, que é um poema marco dentro da minha trajetória, né? Que foi um poema que eu ali em 2010 fiz, e que a tentativa dele era essa, assim como eu havia visto a Elizabeth Alexander, né, na posse do Obama, eu pensei em fazer um poema ali para a posse da Dilma, né, e ele foi publicado no Prosa e Verso do Globo no sábado anterior ao segundo turno, né. O último verso do poema termina com o Lula, né, termina implicitamente com o Lula, falando da poesia do dedo que falta na mão do presidente. Esse poema do Whitman, né, o Carpe Diem, é um poema maravilhoso, e ele na verdade, ele começa, digamos assim, né, com uma lista de coisas que você não deve fazer, né, não deve permitir que se faça para você ter uma vida condizente, né, uma vida correta, né, digamos assim, né, uma vida que você possa aproveitar o momento, né, como ele diz. E essa frase, esse verso, né, que você menciona, quer dizer, o que ele diz nesse verso é: não pare de acreditar que as palavras e a poesia possam mudar o mundo, né? Então, na verdade, não é que a poesia mude o mundo, é não pare de acreditar nisso, né? A poesia tem que ser feita com esse intuito, mesmo que imediatamente ela não mude o mundo, ela tem que ser feita com essa possibilidade, né? Com esse desejo de transformação, né? E nesse momento que a gente vive no Brasil, isso me parece ser fundamental, né? Fazer uma poesia com desejo de transformação, mesmo que ela não tenha uma penetração social, né, muito abrangente para isso, né, mas ela deve ser feita com esse intuito, podendo pelo menos guardar um grande arquivo de afetos e pensamentos que questionam os poderes estabelecidos, né, quaisquer que sejam esses poderes estabelecidos, né? Afinal, o poeta é mesmo um fingidor, como dizia Fernando Pessoa? Bem, o poeta é esse que faz tudo, absolutamente tudo, para tentar tocar o real, né? Então o poeta é aquele que até finge, quando necessário, para tocar o real, né? Assim, para lidar com essa impossibilidade que retirar a força, retirar a fórceps, as palavras do real. É possível, Pucheu, fazer poesia bela com coisas simples?
mencionei anteriormente o poema para ser lido na posse do presidente, e ele foi publicado em livro, num livro de 2013 chamado Mais Cotidiano que o Cotidiano, em que o meu desejo ali era flagrar esses intervalos, digamos assim, dentro do cotidiano, né? Não o cotidiano da repetição, não o cotidiano de uma repetição mecânica, digamos assim, né? Mas é isso que se dá nos intervalos, né? Nos intervalos dessas tarefas cotidianas nossas, né? Numa espécie de fratura, né? Por exemplo, o que acontece quando a gente está andando, está indo comprar alguma coisa na feira, entendeu? E naquele momento entre a casa e a feira, né, nesse momento você está andando ali sem pensar em nada, o que ocorre ali, né? Quando você não está pensando que você é você, você não está, está largado ali num certo intervalo, né? Num certo intervalo. Então, a isso eu chamei de mais cotidiano que o cotidiano. Eu acho que a poesia lida sim com as pequenas coisas, com essas coisas que a gente pode dizer cotidianas, né? Ou com as pequenas coisas. Daí também que nasce a poesia, né? É claro que há um desejo de dessublimação da poesia com isso, né? Ainda que eu acho que isso que eu estou chamando de mais cotidiano são pequenas coisas que são muito pensáveis. Eu diria que é justamente daí que surge o pensamento, né? Eu não sei se chamaria isso de belo, eu não sei se a beleza tem a ver com isso, mas eu poderia dizer que para mim o cotidiano é fundamental, né, na composição do poema, né? Seja o cotidiano do que a gente vive, o autobiográfico, seja o cotidiano do país, né? Seja qualquer lida diária. Eu acho que a poesia lida com isso que é o diário, né? Isso que é o diário, isso que também é o efêmero, e conseguir dar voz a esse efêmero não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil, porque esse efêmero é carregado de possibilidades densas de pensamento. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a poesia, né, tem uma força imensa quando provém do cotidiano. A questão toda é saber como pensar esse cotidiano, né? Essa é a questão que ficaria. E foi isso que eu tentei denominar no livro Mais Cotidiano que o Cotidiano, né? Essa lida com pequenas coisas, mas são pequenas coisas ali que, como eu disse, estavam lidando também com um poema para ser lido na posse do presidente. Como eu disse, é um poema que quer ser lido na posse do presidente, um poema que quer ser lido para todo mundo, mas ele tem essa dimensão de um pensamento político, né, que quer alcançar muitas pessoas, né, e eu acabei tendo a sorte, como eu disse, de publicá-lo num grande jornal, num jornal de grande circulação. Eu achava que era necessário para aquele poema aquilo, mas ele também ali está repleto de momentos, né, pequenos do cotidiano. Então, essa junção do pequeno com uma intensidade de pensamento que pode dizer ao outro, né, e aos outros, né, que pode dizer a muitas pessoas, se possível for, né, é a pretensão da poesia, me parece. Pelo menos da poesia que eu tenho feito. Você não acha desalentador escrever num país onde se lê tão pouco? Mais desalentador do que escrever num país que pouca gente lê é um país em que pouca gente lê, né? Isso é o mais desalentador, né? Não é exatamente escrever num país que poucas pessoas leem, mas o próprio país em que poucas pessoas leem. Há uma velha crença, Puxeu, de que ser poeta é ter nascido com dom para tal. Afinal, um poeta nasce feito ou se torna poeta? Não, ninguém nasce poeta, né? Ninguém nasce nem falando, ninguém nasce nem com a linguagem. Como ser poeta, né, se não se nasce nem com a linguagem, né? Então, poeta a gente se torna. Eu acho que poeta é um devir poeta que em algum momento a vida coloca para nós, né? Assim, no meu caso específico, foi um momento ali pela adolescência, né, em que eu me dei conta que
que eu passava por transformações muito intensas na minha vida, né? E que eu não conseguia ter palavras para ela. Então eu poderia dizer que o que talvez tenha me tornado poeta, né? Pelo menos a princípio, tenha sido essa transformação da vida muito grande para a qual eu não tinha palavras. As pessoas acham, de modo geral, que o poeta é esse que fala fácil. Eu diria o contrário, eu acho que o poeta é esse que não encontra palavras para aquilo que ele tem que dizer, né? E que por não encontrar palavras ele tem que trabalhar, né, para conseguir denominar essas experiências tão intensas pelas quais ele passa, né? Então, lidar com a fala nesse sentido, né? Lidar com a linguagem, com a fala, com a escrita, com a linguagem de modo geral, é alguma coisa que me parece do âmbito do impossível, né? E por isso a gente se torna poeta, porque é impossível para a gente falar. Como é impossível para a gente falar, a gente se confronta com essa impossibilidade, lê muitos outros que se confrontaram também com essa impossibilidade de falar, até conseguirem até conseguirem tornar essa possibilidade, essa impossibilidade de algum modo possível, ainda que enquanto impossibilidade. Mas não há isso de nascer poeta, né? Não há. Há uma transformação, há uma violência qualquer da vida que nos joga nessa dimensão, né? E a partir daí, então, se torna uma busca necessária de ser realizada. E agora responde pra gente o seguinte: de onde vem a dor, o prazer ou a indignação para se compor um poema? Eu não sei se tem um de onde vem, né? Eu não sei se tem uma origem, né, para isso que move a gente a fazer um poema, né? Eu acho que essa origem, digamos assim, a princípio pelo menos enquanto uma origem única, ela é uma origem rasurada, ela é uma origem que não que ou que não se coloca ou que se ela existe a gente não tem acesso a esse desde onde, né? Se a gente tivesse acesso a esse desde onde, a gente faria poema toda hora, o que não é o caso, né? A gente não faz um poema quando a gente quer, ou pelo menos assim, acontece também, mas não é. Você não pode dizer vou fazer um poema agora, é muito difícil isso acontecer, né? Mas eu poderia dizer assim que para que haja o poema é preciso um certo pacto do poeta com o real, né? Eu acho que esse pacto, né, do poeta com o real me parece ser necessário, né, para que haja o poema. Acho que o poeta é esse que se deixa ser impactado, né, pelo real, né, e buscando palavras para impossivelmente dizer esse real que o impacta. Então, de novo, eu não sei se tem um desde onde, mas eu poderia dizer que tem de haver esse pacto com o real. Eu diria dessa maneira, entendeu? Assim, né? Tem de haver esse pacto do real, tem de haver essa permissividade para esse impacto do real sobre o poeta, e o poeta é esse, portanto, que busca palavras para essa impossibilidade de dizer esse pacto, né, com o real. Dizem que o poeta João Cabral de Melo Neto detestava falar a palavra inspiração. Para ele, compor um poema era resultado de um trabalho que lhe exigia muita racionalidade e muita disciplina. Como é para você isso? O João Cabral tem isso, né? Saio, saio do meu poema como quem lava as mãos, né? Essa coisa braçal com o poema, né? Essa luta com o poema como trabalho e não como inspiração, né? Ou então 90% de transpiração, como ele diz, né? E 10% de inspiração. Eu acho que a inspiração ela é, na verdade, o não poder virar as costas para aquilo que se faz. No caso da poesia, né? Eu acho que a inspiração é aquilo que ao longo da vida não te permite você virar as costas para a poesia, né?
é essa necessidade que se impõe ao longo da vida e talvez cada momento com mais força, pelo menos ali no começo, né, a força vai se tornando cada vez mais crescente, cada vez mais intensa, né, e então a ponto de você não conseguir mais virar as costas para a poesia. Eu acho que isso é o primeiro ponto necessário para a inspiração. Pode ser isso também que João Cabral estivesse chamando de trabalho. Agora, há uma questão no poema que muitas vezes o poema tem ali um enigma, né, de começo, né? Você não faz um poema a hora que você quer, né? Assim, tem alguma coisa que te move, que você percebe numa frase que você ouve, né? Ouve intimamente. Tem uma frase que você ouve que fala, não, essa frase tem algo aí, ou então você está perseguindo um poema, em algum momento um verso se configura, uma frase se configura, e a partir daí você trabalha, né? Então, é nessa direção, né? Eu acho que tem tanto isso da inspiração ser eu não poder virar as costas para essa dedicação, né? Com a poesia de um modo geral, né? E ao mesmo tempo também tem esse não poder fazer um poema a hora que quer, né? Tem que alguma coisa tem que acontecer ali para que você perceba que uma frase possa ter a força para você começar, para disparar um poema, digamos assim. Uma curiosidade, Puxeu. O fazer acadêmico do professor não atrapalha o fazer do poeta? Quando eu comecei a dar aula na UFRJ, eu fiquei 7 anos sem escrever uma linha de poesia. Eu vinha publicando livros mais ou menos a cada 2 anos, eram livros pequenos, né? E eu vinha publicando mais ou menos de 2 em 2 anos, e aí eu começo a dar aula e fico 7 anos sem escrever. A princípio porque a aula, né, o meio acadêmico, de modo geral, dar aula, escrever texto, escrever ensaio, a própria teoria, me dedicar à teoria, me dedicar à crítica, também é uma coisa que me chama muito, né, que me convoca muito e também para mim é uma experiência muito, muito intensa. E naquele momento, então, acho que eu estava começando, né, me dedicando muito às aulas, né, e também a tentar escrever ensaio, ali escrevendo ensaios também, e a poesia ficou totalmente afastada, né? Eu não conseguia escrever um poema, né? Mesmo que os livros que eu lesse potencialmente poderiam ser os mesmos livros, mas não vinha o poema. Até que um dia, 7 anos depois, né, de eu estar dando aula, eu estava dando uma aula, né, e estava falando para os alunos sobre o enjambemã, né, sobre o corte do verso, né, o corte do verso no meio de uma oração, né, e aí para brincar com eles, eu fiz o desenho de um surfista numa onda, né, como se o poema vai, aí ele volta e continua, aí volta de novo e continua, e fiz esse desenho e brinquei com eles do desenho do surfista numa onda. Quando eu cheguei em casa, eu de noite eu fui ver um filme, algum filme, fui procurar filme sobre surf, né? E acabei escolhendo ver um filme sobre tow-in, que eu nem conhecia, que é esse surf de ondas gigantes, né? De ondas que os surfistas surfam, ondas de até 30 metros, né? Com o jet ski, né, também com o apoio do jet ski, que é o companheiro no jet ski que o coloca na onda, porque eles não têm como entrar nessa onda remada, né? Então eles são colocados na onda e depois, se eles caírem, ou quando acaba, o jet ski vai tirá-los de lá, porque aquilo é a vida que está em risco, né? É um esporte que coloca a vida de fato em risco. Então eu fiquei muito impressionado com isso, e aí depois de 7 anos foi aí que surgiu que eu voltei a escrever, né? Voltei a escrever, fiz uma série, né, de poemas do Tow-in, que é a série que abre o mais cotidiano que o cotidiano, né? Inclusive o É Preciso Aprender a Ficar Submerso, que é um poema, talvez o poema mais conhecido meu, né? Um poema que já foi gravado por muitas pessoas, pela Letrux, pelo grupo Galpão, né, tem um vídeo também, que foi o primeiro vídeo que fizeram com ele, da Daniele Fonseca, lá do Pará, né, que é uma videoartista, né, uma artista plástica, né, enfim, foram várias que já fizeram desenhos animados com esse poema. Então foi aí que surge
aí é que surge a minha volta. Mas eu não acho, de modo geral, que a poesia e o meio acadêmico são antagônicos. Isso foi uma questão minha ali, num certo momento, por uma dedicação. Ao contrário, ao contrário. Depois daí eu passei seguindo a publicar muito, né? E mesmo ali, quer dizer, foi um momento que eu descobri, então, que se antes de dar aula eu levava a, é, os meus estudos, as minhas leituras, né, teóricas, filosóficas, ou críticas, né, para o poema, entendeu? Que também era fundamental para mim levar essas leituras para o poema. Nesse momento que eu dava aula, eu entendi que tinha que fazer o contrário. Eu entendi que tinha que levar o poeta para o ensaio, né? Tinha que levar o poeta para o ensaio, ou seja, eu tinha que buscar uma escrita ensaística, né, também, que fosse também uma escrita poética, e me dediquei muito a isso, né, me dediquei ali, até hoje, eu poderia dizer que até hoje, um certo projeto que me atravessa é exatamente esse, o que eu chamo de desguarnecer as fronteiras, né, entre a poesia e a filosofia, entre a poesia e a crítica, entre a poesia e a teoria, né? É esse desguarnecimento das fronteiras que muito me interessa. É claro que a poesia de hoje é uma poesia que ela é também teórica, é uma poesia que é também pensamento, né? Isso, talvez a poesia de todos os tempos, né? A poesia de todos os tempos também é pensamento. Claro que tem momentos em que isso se intensifica mais. Assim como também a teoria também, para mim, é poética, é radicalmente poética, né? Se a gente pensar que a filosofia começa com um poema, o poema de Parmênides, o poema de Empédocles, né? Depois Platão escreve os diálogos, né? Depois Aristóteles faz os tratados, tem as meditações, tem as cartas, né? Você tem os discursos, você tem os fragmentos, você tem, né, os ensaios, é claro, né? Enfim, você tem uma criação de modos de escrita na filosofia e, consequentemente, na teoria ou na crítica, que mostra também como que a filosofia é criação, como que a filosofia ela é poética, né? Não há como não ser. Então eu acho que assim, entender a filosofia como poética e entender a poesia como pensamento é aquilo que muito, para mim, me interessa. Nesse sentido, acho que não são atividades contraditórias nem que se atrapalham de modo algum. Muito pelo contrário, eu acho que é necessário, né, lidar com essa indiscernibilidade entre elas. Pelo menos para mim, isso é o meu caminho, né? É o caminho que eu venho trilhando. E agora, para encerrar mais esta edição do Conversas com Quem Escreve, me responde o seguinte: para que servem os poetas em tempos de terrorismos? Para que poetas em tempos de terrorismo, né? Essa é a pergunta mais difícil, porque para ela, né, eu fiz um poema em que eu coloquei essa pergunta, né? Para que poetas em tempos de terrorismos? O último poeta morreu em 1914. Ele disse: não há mais poetas, os poetas morreram. Sobrevivemos destroçados em pequenas comunidades que nem comunidades são. Sobrevivemos esquecidos em nossas solidões. Sobrevivemos impotentes diante dos terrorismos de todos os dias, diante dos micros e dos macros terrorismos. Sobrevivemos de algum modo, ainda que não nos matem nem nos prendam, e que nos deixam ter, ao menos a alguns de nós, e por outros motivos que não a poesia, algum dinheiro para sobreviver. Sobrevivemos de algum modo, então, como os índios, como os garotos do tráfico, como os homens-bombas, como os elameados, como os mortos pelo tráfico, como os mortos pelos homens-bombas, como os mortos e desabrigados pelas mineradoras, mas nunca como os donos do tráfico, das indústrias bélicas, dos estados, dos que levam os homens-bombas a se tornarem homens-bombas. Afinal, ninguém nasce homem-bomba como ninguém nasce poeta. O que sobrou para nós foi nossa impotência, o último reduto de uma força frágil, crítica que podemos ter, a que pode mostrar, como poucas outras, os poderes estabelecidos que nos assolam.
enquanto nossos fantasmas ainda se fazem de algum modo percebidos, ao menos por nós mesmos e por um ou outro que não fazemos ideia de quem seja, seguimos como conseguimos seguir, porque também os fantasmas que somos, que já buscamos algum tipo de pertencimento, buscamos agora somente o que fazer com o quase total despertencimento em que nos encontramos no mundo atual. Esse é o fim do poema, né? Então, para responder a sua pergunta, para que poetas em tempos de terrorismo, eu preferi falar, né? Esse pedaço do poema, ainda que eu acho que a melhor resposta para essa pergunta, para mim pelo menos, seria ler o poema inteiro, né? Seria falar o poema inteiro, do começo ao fim, né?